Olá, dando continuidade, vamos abordar a parte 2 do nosso trabalho de planejamento estratégico. Os integrantes do grupo são Geraldine Caldeira, Paula Abreu e Vitor Eduardo. A questão 20, que faz referência ao capítulo 6, Estratégia e Nível de Negócios, menciona o conceito de relógio estratégico que foi abordado pelos autores no capítulo. Esse conceito diz que a competitividade de uma empresa está baseada na sua capacidade de gerar valor para os clientes por meio de atributos de seus produtos, o que é abstraído mediante os termos diferenciação e preço. Então, tendo em vista esse conceito, a questão pede para fazermos uma análise comparativa de três marcas diferentes que encontram-se classificadas dentro de uma mesma categoria. Escolhemos a categoria dos aparelhos celulares, os smartphones. Selecionamos Samsung, o Xiaomi e o iPhone. Os produtos são escolhidos por atributos. A diferença entre eles está no preço sugerido para o mercado, a rede 3G, 4G ou 5G, o peso, hardware do processador, hardware da câmera, memória, câmera secundária e o sistema operacional. Algumas coisas nesses celulares são similares, mas existem coisas que são bem diferentes, podendo atingir um certo tipo de público específico. Os que escolhem pelo valor, os que escolhem pela qualidade da câmera, os que escolhem pela imagem da marca, os que escolhem pela maior capacidade de armazenamento de memória e os que escolhem pela bateria, né? As baterias que duram mais. A questão 21, que também faz menção ao capítulo 6, Estratégia e Nível de Negócios, a questão menciona o termo conhecido no estudo de estratégia, que consiste na diferenciação. Tendo em vista a pluralidade de mercados e serviços, pede para identificar dois produtos de diferentes categorias e mencionar os atributos mais relevantes segundo a visão do mercado. E ainda pede para responder qual o significado de diferenciação para cada produto. Então, a gente selecionou duas empresas, dois setores, no caso, o setor de transporte rodoviário e o setor de companhia aérea, né? O setor aéreo, de transporte aéreo. O transporte rodoviário, podemos citar a diferenciação no preço, na quantidade de linhas, na facilidade de acesso nos embarques, no conforto durante a viagem e na pontualidade. No outro exemplo, no transporte aéreo, podemos destacar a rapidez, a facilidade de compra das passagens, a segurança, o número de aeronaves disponibilizadas, o número de assentos por aeronaves, o preço, a qualidade do serviço prestado durante o percurso da viagem, dentre outros. Na questão 22, que faz referência ao capítulo 7, Estratégia em nível corporativo, pede-se para buscarmos na mídia especializada de negócio por uma corporação atuante no Brasil e pede para analisarmos o nível de diversificação, tendo em vista aspectos como sinergia de mercado e tecnológicos, identificar aspectos como integração vertical, horizontal e terceirização. Então, a nossa resposta, a gente selecionou a empresa ArcelorMittal, que é uma empresa que produz diversos tipos de aço, sendo a maior produtora no ramo siderúrgico do mundo. Vale lembrar que o aço é um produto essencial e está presente no nosso cotidiano de várias formas. A empresa investe continuamente em inovações para acompanhar as tendências no mercado e também oferecer à sociedade produtos de alta qualidade. A Arcelor está inserida em 4 áreas: aços longos, aços planos, aços em geral e mineração. No que tange os aços longos, estão as barras, que são classificadas como chata, quadrada, redonda, os perfis, as cantoneiras, as telas e os vergalhões. No que tange os aços planos, estão as bobinas, as chapas, os tubos, as telhas e os perfis dobrados. No que tange os aços em geral, steel cord e aço mola. E mineração estão os equipamentos, né, que são utilizados para a extração do minério para a produção do aço. Na letra B, no que tange à integração horizontal, a Arcelor destaca a aquisição de outras siderúrgicas, alguns exemplos como a Votorantim, a Belgo Mineira e a Citrel. No que tange à integração vertical, temos a decisão da empresa em obter maior controle sobre a cadeia produtiva em que o negócio está inserido, buscando a expansão da marca, como, por exemplo, a ArcelorMittal Mineração, que está responsável pela extração do minério utilizado na produção do aço, a ArcelorMittal Bioflorestas, que está responsável pela produção do carvão vegetal utilizado na produção do aço. No que tange à terceirização, são os serviços terceirizados, como limpeza, manutenção industrial,
segurança, medicina, logística, dentre outros. Olá, meu nome é Paula e eu vou dar sequência aqui ao nosso trabalho, a segunda parte do nosso trabalho. Então, nessa questão foi pedido para explicar a diferença entre a aplicação do conceito de estratégia nos níveis corporativos e da unidade de negócios. A estratégia da unidade de negócio ela é considerada, então, as bases da estratégia competitiva, e entre elas aí são o preço, a estratégia de diferenciação e estratégias híbridas e de foco. Elas são consideradas também os modos de sustentar a vantagem competitiva ao longo do tempo. E, por fim, examina quando as estratégias colaborativas podem ser mais vantajosas do que a competitiva direta, do que a competição direta. Já a estratégia nos níveis corporativo trata de escolha de produtos e mercados em que uma organização pode entrar ou sair. É considerada aí a matriz de Ansoff, que origina um conjunto inicial de direções estratégicas alternativas, sendo elas o aumento da inserção em mercados já existentes, o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento do produto e a diversificação. Na próxima questão aí, foi pedido para fazer uma análise das implicações das seguintes configurações de recursos para os seus detentores em um determinado momento. O primeiro foi uma situação de valioso, raro e de fácil imitação. A vantagem competitiva, então, nessa situação acontece até o momento em que começa a ter cópias. E essa cópia ela não deve demorar a ocorrer, já que ela é de fácil imitação. Num cenário, então, valioso e não raro, por não ser raro, então existe uma igualdade competitiva nesse cenário. Portanto, para conseguir se manter no mercado, a empresa ela deve obter vantagem competitiva em relação às outras. Senão ela não consegue se sustentar, né? No outro cenário aí, não valioso, raro e de fácil imitação, ele não é vantajoso para a empresa, visto que a concorrência ela deve ser alta, né, com retorno baixo e de baixa demanda. E no outro cenário de valioso, raro e de difícil imitação, possivelmente a empresa se manterá com vantagem competitiva no mercado, com um bom retorno e, por ser de difícil imitação, terá um diferencial aí no mercado. Agora, foi pedido para escolher um produto e fazer a análise dos aspectos mercadológicos do mesmo. O produto escolhido, então, foi uma cachaça Guimarães, está localizado na cidade de Dom Silvério. É um ramo de bebida alcoólica e os clientes interessados são os bares e comércios locais e da região. Os concorrentes são empresas de bebida alcoólica e cachaças também fabricadas da região. Os fornecedores são as empresas de embalagens e alambique. Então, foi pedido para prescrever orientações de marketing baseado nessa análise. A empresa, então, ela deve estudar seu público-alvo e montar a estratégia para alcançar a maior quantidade de pessoas. Por ser uma marca de cachaça, seu público são as pessoas, então, maiores de 18 anos e que frequentam aí bares e festas e gostam de bebida alcoólica. A empresa também ela pode fornecer seu produto a supermercados da cidade e da região e, para isso, ela pode divulgar sua marca em redes sociais, em propagandas pela cidade e propaganda também em bares e festas. Outra alternativa também é patrocinar festas, né? Que assim ela pode divulgar sua marca para um maior número de pessoas que se enquadram no perfil da marca. Olá, eu sou Vitor Cabral e dando continuidade às questões, a questão 27 é solicitado que identificasse dois produtos que, embora encontrassem dentro da mesma categoria, são direcionados para diferentes segmentos de consumidores. Entre os produtos selecionados foram, no caso, a botina e a sandália, e a categoria foi de calçados. Dentre a categoria escolhida, de calçados, é possível identificar produtos que se encaixam na mesma categoria, mas que possuem diferentes características, como, por exemplo, a questão de conforto, proteção e estética. Ao analisarmos, por exemplo, a questão da botina e sandália, a gente consegue observar muito bem a finalidade diferente exercida em cada um desses produtos. Os produtos, embora sejam a mesma categoria, né, de calçados, possuem finalidades diferentes. A botina está mais voltada a uma utilização durante a realização de trabalhos, como forma de proteção individual, um EPI. A sandália é um produto destinado mais ao conforto e casualidade, não tendo ênfase na proteção em si, mas na questão da estética e visual do produto, tendo dois públicos diferentes consumidores.
Já na questão 29, no caso, é solicitado que procuremos em sites de corporações declarações que indiquem seus valores, fazendo uma análise sobre os mesmos. Como empresa estudada, a gente escolheu no caso o exemplo a Vale, sendo uma das maiores empresas mineradoras do mundo e também uma das maiores operadoras logísticas. A empresa assume 5 principais tópicos como valores. O primeiro valor, no caso, é agir com integridade. Esse valor está vinculado não somente com as relações de confiança exercidas entre os membros do grupo, mas a transparência gerada aos clientes, podendo passar uma imagem de maior confiabilidade ao mercado. No segundo valor, no caso, fazer acontecer, este valor está abordando mais a importância da ação e engajamento da equipe, demonstrando um apreço pela realização dos processos, tomadas de decisões. No terceiro valor, respeitar nosso planeta e as comunidades, devido ao seu ramo de exploração de minério principalmente, este valor remete a uma visão de sustentabilidade com o meio ambiente. Embora seja alvo de críticas sobre desastres provocados nas últimas décadas, a gente consegue observar isso. No quarto valor, a gente tem a vida em primeiro lugar. Esse valor está vinculado mais à questão de segurança dos empregados e prestadores de serviços, onde é relatado um enfoque sobre a vida em relação ao capital gerado. E por último, o quinto valor é valorizar quem faz a nossa empresa. Esse valor está voltado muito à questão do reconhecimento do trabalho realizado, dando abertura para o crescimento da sua equipe. A gente consegue observar que os valores da empresa estão ligados principalmente com a questão da equipe, questão da empresa com o meio ambiente, a empresa com o público e os seus clientes. Por fim, na questão número 30, é elevado em questão o processo sistemático de planejamento utilizando conceitos da Escola de Estratégia de Mintzberg. Na primeira questão, na questão letra A, que pergunta qual escola de planejamento estratégico essa visão de planejamento pode ser classificada, esse planejamento sistemático está diretamente ligado principalmente à escola de planejamento. Essa, por sua vez, está voltada à definição e metas de objetivos, a partir de um plano, principalmente. O planejamento estratégico ele age como um direcionamento sobre os meios e ações a serem realizados para que se atinja o objetivo de uma organização de forma assertiva e sustentável. Devido ao alto teor competitivo dos mercados, o planejamento se dá como uma ferramenta de alto valor para que seja possível sobreviver, adaptar e alcançar os melhores resultados do grupo. Os custos gerados estão ligados tanto ao capital financeiro e material, quanto ao capital humano e intelectual. Para a realização de planejamento estratégico eficiente, será necessário o engajamento da equipe, tanto no seu desenvolvimento quanto na sua aplicação, demandando durante sua realização investimentos e energia. A estrutura organizacional ela pode variar de organização para organização, devido principalmente ao seu porte. Todavia, se faz importante relação entre os 3 camadas de planejamento, estratégico, tático e operacional. Sua viabilidade se dá através da aquisição de conhecimentos, pessoas preparadas e principalmente capital.